Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, mais uma carta psicografada de Chico Xavier. E hoje, gente, uma carta de alguém que foi alguém, mas não no intuito de ser famoso, mas no intuito de ser um comerciante. Nada mais, nada menos do que Chiquito Rosa. Quem é Chiquito Rosa, Neto? Bom, gente, Chiquito Rosa, para quem não conheceu ou conhece, foi simplesmente o maior negociante de gado zebu do Brasil. Ele basicamente estava importando o gado zebu da Índia. Ele começou com isso, com essas importações, onde o gado vinha nos navios, né, um sofrimento danado para os bichinhos ali. Então, recentemente tivemos lá aquele problema em Santos, mas quem começou com isso é esse senhor que vocês estão vendo aí, o Chiquito Rosa. Então, basicamente, ele conotou andanças pelo Brasil inteiro. O problema do nome dele, né, o pai e a mãe dele não estavam muito inspirados ou gostavam muito da Chiquinha do Chaves, né? Vamos lá saber, cada um tem um nome. Eu, por exemplo, meu Antônio era um sacrifício para mim quando eu era criança. Chegava a hora da chamada, eu já escondia debaixo, porque todo mundo tinha aqueles nomes bonitinhos, Marcelo, nomes, e Antônio. Antônio, gente, ficou bonito depois de um certo tempo. Então, Chiquito, na época, era um nome de certa referência, e principalmente o Chiquito Rosa, que andou pelo Brasil, negociando gado zebu aí, para tudo quanto é lado, espalhando aí essa raça pelo Brasil. Ele ficou bastante conhecido. E ele sofria, foi até longe, né, sua vida aí, basicamente, mas ele sofria de problemas renais. E para quem não sabe, pessoal, problema renal em si não é um problema. Problema renal é um problema quando ele começa a atingir o coração. Todo um procedimento médico, onde corre ureia, etc., pelo sangue, e vai te causando um problema renal vascular, vamos colocar assim, né? Então, basicamente, os rins afetam o coração. Muita gente passa por isso hoje em dia e não sabe. Então, o corpo da gente é um efeito dominó, onde um órgão depende do outro, né? Então, o Chiquito sofria de problemas renais, posteriormente passou a sofrer de problemas de coração e veio a acamar-se. E posteriormente, segundo Emmanuel, veio a falecer. Essa história dele sem muito sofrimento, as coisas foram muito rápidas. E vamos à carta psicografada. Ele psicografou ao Chico Xavier, provavelmente para sua mulher, né? Está escrito Dona Silvia aqui, mas vamos conferir na carta aqui se é realmente a mulher dele. Vamos à leitura do Chiquito Rosa, o maior negociante de gado zebu do Brasil que já existiu. A aparência dele muito frágil aí também, né? Vamos à conotação. Vamos à conotação e à leitura da carta aí do Chiquito. Esse nome não me sai da cabeça, gente, não vai sair mais. Eu processaria meu pai e minha mãe se me colocasse o nome desse, mas para a época devia ser legal, né? Vamos, Chiquito, vamos ler tua carta aí, que você fez para Chico. Querida Silvia, estou aqui, seguindo a você mesma, no caminho que a sua fé me trouxe. Por isso mesmo, rogo a Jesus, nos abençoe e fortaleça nos deveres a cumprir. O tempo parece deslizar sobre as asas que nos arrancam até mesmo de nosso íntimo, de modo a buscarmos progresso e luz, queiramos ou não. Hoje, noto que o sofrimento por si não é obstáculo, e sim desafio, a que nos empenhamos à busca de mais vida. Acredite que os meus melhores tempos foram aqueles de permanência, quase que obrigatória, dentro de casa, já que foi esse processo de que se utilizaram os nossos amigos espirituais para retirar-nos do campo de nós mesmos para o aprendizado que em mim se revelava tardio. A doença prolongada me intimou ao curso intensivo dos conhecimentos e já lhe felicitava o espírito. Gente, ele já está falando aqui de um sofrimento que a doença se prolongou, então não foi fácil o desenlace dele, não. Há de se pensar, o que é melhor? Partir abruptamente ou ter uma morte lenta, mas preparada? Fica aí a dica para vocês pensarem, hein? Vamos continuar aqui. A verdade é que se não fossem os nossos diálogos, nos quais você tomava a palavra com paciência, a fim de esclarecer meu coração de novato em assuntos espirituais, não poderia calcular o atraso em que me acharia em caminho. Entretanto, o seu cuidado para com a minha gradativa preparação para a vida em que me vejo agora, me serviu por luz acesa em meu próprio íntimo, para vencer todos os entraves espirituais que, a princípio, pareciam insuperáveis. Sentia-me de corpo desfalecente, mas o espírito, em mim mesmo, se fortalecia cada vez mais para a jornada que acabei realizando a contragosto. Digo assim,
porque, até hoje, não conheço pessoa alguma que estime a aproximação da morte com a alegria de quem descobre um continente novo e continua a viver. Eu também não conheço ninguém, não, Chiquito, que se aproxima da morte e aperta a mão dela. Nós somos pré-programados, gente, para não morrer. Isso é uma autodefesa, né? Nossa própria biológica, né? Também fui a vítima dos prejuízos e tabus de variada espécie que pretendem arrojar-nos. Vou ler isso de novo, gente, porque ele complicou aqui. Também fui a vítima dos prejuízos e tabus de variada espécie que pretendem arrojar-nos em fracasso e desilusão. Quando, porém, amanheceu aquela doce véspera de Natal, percebi que minha vida se alterava por dentro. Ouvia chamados da mamãe Zulmira, como a convidar-me para uma festa de paz. Compreendi tudo, embora buscasse nada a lhe dizer, porque me surpreendia ralado de vacilações e dúvidas, mas entendi que o fim do corpo abatido não se faria esperar. Gente, olha que coisa importante ele fala. Quando na doença ele estava se aproximando da morte, ele fala de uma manhã de Natal, ele escutou a mãe dele chamar ele, basicamente. Então ele já colocou na cabeça que ele estava partindo dessa para melhor, que o tempo dele aqui era pequeno, hein? Realmente, foi o meu pai Tobias Rosa, no momento em que me confiava as suas preces mais íntimas, que me surgiu à frente e avisou-me, francamente, que o momento era chegado. Mesmo assim, lutei resistido ao aviso, porquanto me sentia demasiado forte para render-me às sugestões ouvidas e partir no rumo do desconhecido. As minhas condições se agarravam e, não apenas o meu pai me ocupava o campo da mente, outros amigos, companheiros de Uberaba me apareciam como que insistirem para que me decidisse para a viagem. Ainda assim, o receio de deixá-la sozinha me desgradava e me compelia a pensar em providências diversas. Gente, fique bem claro, ele estava em coma nesse exato momento, aonde ele diz ter visto várias pessoas que já desencarnaram na carta psicografada e que chamavam ele para partir por outro lado, mas ele permanecia querendo ficar por aqui sem ter jeito. Então ele estava basicamente num coma submerso. Por isso que ele fala lá em cima que não disse a Sívia para não ralá-la. Então ele estava falando que ele não podia dizer a ela. Cartas psicografadas exigem uma determinada atenção, gente, sempre. O cerco fraterno prosseguia e se conseguia algumas pitadas de sono e era para sonhar que me achava à distância no sul do país ou nas regiões do norte, no tentame de colocar o Zebu no lugar de destaque que eu supunha estivesse a merecer. Em poucos instantes me revia em Cruz Alta, ou na travessia da fronteira com a Argentina, naquele sonho de mascatear, conduzindo o nosso gado à destinação que nos merecia. Acordava de imediato e me via ali, prostrado no leito, sem coragem de arredar o pé para a travessia de distâncias, fosse como fosse. Tudo prosseguia nesse descontrole dolorido, quando vi o Armei Miranda, o amigo junto do qual me abalancei a pedir a Deus a me libertar do corpo imprestável. Só então soube que o companheiro aceitara trabalho junto de nós, a fim de acompanhar as atividades da ginga, bastante doente e abatida. Mas não apenas o Armei me encorajou à decisão, também o nosso Antônio Martins Borges, o João Prata, o Joaquim Telesforo e o David Carvalho se colocaram junto de mim, apontando meus caminhos novos que me competia percorrer. Bom, gente, todos insistindo para que ele fosse. E tá a foto aí de todo mundo para vocês verem, que a família forneceu, que conferia as informações. Que coisa maravilhosa, espetacular, né? Vamos continuar a psicografia dele. Louvei a Deus pela presença daqueles nobres amigos do Centro Allan Kardec, que me serviam de escola e ponto, junto ao refazimento de forças de brinquedo de minha própria libertação perante a ocorrência, impropriamente considerada como sendo a morte. A querida mamãe Zulmira amparava minha cabeça e, assim, esperei ansiosamente o instante de me desinstalar do corpo esquelético que me retinha. Ouvi as suas preces em meu favor e rendi graças ao Jesus. As nossas reuniões, ainda que não as frequentasse de todo, me haviam habilitado de algum modo para a grande mudança, e me vi, pela primeira vez, separado do veículo que me transportara no mundo por tantos anos. Agradeço a toda a família espiritual do nosso grupo de corações fraternos e peço a Deus a fortifique para que o seu apostolado prossiga, sem intervalos, diante de seu próprio futuro. Querida Silvia, compreendi que somente possuía o que colocar em minha própria alma e desde então me esforço por integrar a equipe dos irmãos que operam no bem e cooperam em favor do bem, junto à sua mediunidade e à sua fé.
Continue ajudando-me com a sua boa vontade e não se esqueça de que eu preciso ainda e demais do seu interesse para o meu conhecimento maior. Perdoe-me se demorei tanto na compreensão e aceitação dos fatos correlacionados à verdade. Saiba, no entanto, que devo à nossa casa de fé e esperança a minha iniciação para a vida nova. Agradeço a você por todas as manifestações de boa vontade para com seu velho doente e espero corresponder ao seu carinho e à sua confiança. Reconheço que ainda me vejo enfraquecido para manejar o lápis com segurança. No entanto, prometo voltar a escrever com mais de envoltura, como é de se desejar. Agradeça por mim a todos os companheiros e irmãs de nossa casa pelo muito que me proporcionaram em matéria de auxílio e na expectativa de retornar a fim de tomar-lhe atenção para as minhas novas notícias. Sou o esposo e colaborador reconhecido e companheiro sempre mais agradecido, Chiquinho Francisco Rosa e Silva, mais conhecido como Chiquito Rosa. Então o nome dele não era Chiquito Rosa, gente, era Francisco Rosa e Silva, tá explicado. O pai e a mãe do Chiquito tá perdoado, porque Francisco era o nome tradicional da época e um nome muito bonito, o nome de um santo, vamos dizer assim, santo, né? São Francisco, né? Gente, essa carta, ela tem linhas espetaculares. É só você reler novamente que você vai ver que tudo é um processo de mudança e às vezes abrupto. Essas são minhas notas, as notas de identificação estão aí embaixo de Emanuel no primeiro comentário. É bom vocês lerem para vocês verem como era espetacular o trabalho de Chico. Vocês viram as fotos aí também. A minha nota dessa carta chama-se Mudança, aceitação da mudança. Era um homem que andava o Brasil inteiro. Pelo que eu entendi, não só ele fazia a travessia do gado aos meios antigos, né? Que era aquele comboio e você ia levando a boiada, que lá devia ser uma farra danada. Inclusive essa foto conota isso. Você conhece pessoas diferentes, você vive em meios diferentes, você conversa, adquire amizades, etc e tal. E de repente ele começa a sofrer de um problema que joga ele na cama de imediato. Ou seja, uma mudança brusca. Muito ativo, de repente não pode ser nada ativo. E mesmo assim, mesmo naquela inatividade, ele quer permanecer aqui. Um corpo que já não aguenta mais, um corpo que já está sucumbindo. E vem todo um trabalho em si de preparação, porque eles já enxergam a convalescência do corpo. Então o espírito tem condição de vir e fazer esse trabalho. Primeiramente ele escuta a mãe, depois ele começa a ver alguma coisa, de repente ele já vê muitas coisas e de repente ele já começa a ver um entendimento que ele tem que sair daquele corpo e ele sai. Então você já vê um trabalho sendo feito logo aqui espiritual, onde provavelmente a pessoa nem se passa pelo umbral. Então é muito de se pensar. Há um sofrimento em vida às vezes com a doença em si, porém o desenlace é mais fácil do outro lado, ou o desenlace abrupto, que a pessoa não está preparada, é muito mais difícil do outro lado. Qual sofrimento temos que encarar? Gostaria de deixar essa reflexão para vocês. O sofrimento aqui é mais fácil, porém a preparação e a passagem para o outro lado fica mais fácil, ou o sofrimento do outro lado fica mais fácil quando a passagem daqui é abrupta? Qual você escolheria se você tivesse a chance de escolher? Porque eu não acredito que a morte seja um sistema divino. Eu acredito que a morte seja uma sobreposição ao maior sistema divino que a gente tem, que chama-se vida. É criado posteriormente à morte. Um sistema com um controle específico que não é Deus que engatilha, nem espiritualidade. Essa é a minha crença. Você tem a sua. Cada um respeita isso um do outro, né? Então, basicamente, você nota as nuances da morte, aonde a gente vê a morte chegando, quando ela chega, mas você vê uma sequência de fatos em si que se conjuminam, que vão se conjuminando, aonde segundos faz com que a pessoa morra abruptamente. Um acidente de carro, por exemplo, um segundo que a pessoa parou para tomar um café, foi onde proporcionou um encontro com outro carro, naquele dia. Mas quantas vezes no nosso dia, nós não desviamos segundos, milissegundos, e nós nos livramos desse sistema chamado morte, e não vemos. Acho que 5, 6 vezes por dia cada um de nós desviamos da morte. E isso explica porque nós estamos crescendo e morrendo menos.
Porque quanto mais pessoas estiverem aqui interagindo, mais esse sistema intrínseco da morte de colocar planejamentos em si para nos levar, fica mais complicado, depende de terceiros, quartos, quintos. Então, quanto mais crescemos, mais fica difícil todos esses fatores se combinarem. Por isso nós aumentamos a população, drasticamente morremos menos. Nós estamos em 195 milhões de habitantes dentro do Brasil. É para vocês pensarem e refletirem. Gente, compartilhem um vídeo. Tenho certeza que tem alguém doente, que tem alguém no seu Facebook, que tem alguém doente que está precisando dessas palavras. Não deixe de ter Chico no seu Face. Limpe seu Face, coloque Chico ali dentro. Estou mostrando para vocês como. Ajuda o nosso trabalho, você ajuda as pessoas, você se ajuda. Essas palavras sempre tem alguém que precisa delas. E Chico nunca é demais. Chico sempre é essencial. Vou ficando por aqui. Até a próxima carta psicografada. Um grande abraço. Lembrando a vocês, notas de identificação no primeiro comentário. Até a próxima carta, pessoal.